Olha só, você é um novo convertido, você tem aceitado Jesus recentemente, essa palavra é para ti. Deus tem 12 passos para você crescer na graça e no conhecimento, para você se libertar, sabe, dessa influência mundana, desse pecado que tão de perto se agarra a nosso ser, a nossa vida. Mas Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus tem 12 passos para você crescer de forma poderosa na palavra de Deus, na presença do Senhor. Então veja tudo isso aqui e muito mais logo depois da vinheta. Hoje meu coração se alegra e os céus se enchem de festa porque escolheste retornar a mim. Eu vi tuas lágrimas, ouvi o teu clamor e percebi o desejo sincero do teu coração de abandonar o pecado e viver em novidade de vida em Cristo Jesus, o meu Filho. Não temas o peso do passado, pois o sangue do meu Filho Jesus Cristo já te purificou. Tu eras perdido, mas agora fostes achado. Estavas longe, mas agora estás em meus braços novamente, bem pertinho de mim. Assim como o Pai correu ao encontro do filho pródigo, eu corro ao teu encontro com amor eterno, meu amado filho. Minha alegria é ver-te livre, caminhando em santidade, experimentando a comunhão diária com o meu filho amado. Eu preparo para ti um caminho novo, firme e cheio da minha presença, apesar de que existem batalhas e guerra, mas a vitória é certa na cruz. Não olhes para trás, pois eu já não lembro das tuas culpas. Olha para frente, para a vida abundante que eu tenho para ti em Cristo. Celebra, pois tu foste recebido como filho, lavado e redimido. O céu se alegra contigo, meu filho, e eu mesmo me regozijo, porque agora vives na comunhão do meu Espírito Santo e jamais estarás sozinho a partir daí. Havia morte, mas agora há vida. Havia trevas, mas agora há luz. Havia condenação, mas agora há perdão. Essas são palavras que expressam a alegria de estares na presença de Deus. Hoje eu trago para ti 12 passos cruciais para o crescimento na presença de Deus, para quem busca libertação, transformação, para quem busca novidade de vida, viver uma vida com Deus. Trago 12 passos cruciais para o crescimento na fé, para o crescimento no Evangelho, para o crescimento no corpo de Cristo, na igreja. Vamos lá. O nosso tema é o seguinte: crescimento na graça e no conhecimento, para o novo convertido se libertar dos pecados mundanos e ser cheio do Espírito Santo. Sabemos que ter uma vida totalmente livre não é fácil. É uma busca, é uma entrega, é uma renúncia, é uma comunhão com Deus. E poucas pessoas conseguem, essa é a realidade, porque não buscam conforme Jesus ele estipula as normas, as regras. Hoje nós vamos ver 12 passos cruciais para você que aceitou a Jesus, voltou do mundo, e sabemos que poucas pessoas estão para nos ajudar nesse momento. Esse vídeo é para te ajudar a ser um verdadeiro crente liberto e transformado e viver uma vida em piedade e comunhão com Deus e com os irmãos. Vamos ver uma introdução. Querido irmão ou querida irmã em Cristo, seja bem-vindo ou seja bem-vinda à família de Deus. Esta jornada de 12 passos é um mini guia para ajudá-lo ou ajudá-la a construir alicerces espirituais sólidos. Cada passo combina conhecimento, a verdade de Deus com graça, o poder de Deus para que você não apenas aprenda, mas seja transformado pelo Espírito Santo. Passo 1. Reconhecer a nova identidade em Cristo. A primeira coisa que você tem que fazer
é reconhecer que você tem agora uma nova identidade em Cristo Jesus. A verdade central é a seguinte: você não é mais escravo do pecado. Em Cristo você é uma nova criação. O versículo-chave é na Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. 2 Coríntios 5, verso 17. Outras versões, para a gente esclarecer mais essas passagens, vamos sempre citar de 2 a 3 passagens da Bíblia juntas, traduções para você entender o verdadeiro sentido. Mas tradução nessa mesma passagem da Bíblia diz o seguinte, na Bíblia NBV, que é Nova Bíblia Viva, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, a vida antiga já passou, eis que uma nova vida começou. A Bíblia VFL, que é a Bíblia versão fácil de ler, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. A Bíblia Mensagem, que é uma grande paráfrase, ela diz assim: agora olhemos para Cristo. Qualquer um que está em Cristo torna-se uma nova pessoa. A vida antiga se foi, uma nova vida começou. Reflexão e aplicação para a tua vida é a seguinte, e redobre a sua atenção. O que a sua vida antiga representava? Quem você era antes de conhecer Jesus? Escreva em um papel. Agora ore agradecendo a Deus pela sua nova identidade. Sim, você agora tem uma nova identidade. Você não é definido pelos seus erros passados, mas pelo sacrifício de Cristo. Quando a tentação chegar, declare: em Cristo eu sou nova ou novo na presença dele. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte: lembre-se, são 12 passos cruciais para você ter uma vida verdadeiramente transformada e mudada de acordo com a Bíblia, o Evangelho. Segundo passo: alimentar-se da palavra de Deus diariamente. Pessoas vêm para Jesus, mas não querem compromisso com a busca da verdade, com a busca da palavra. A palavra de Deus, Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Como é que uma pessoa vai ter vida, vai ser espiritual, se ela não se alimenta da palavra? E o segundo passo: alimentar-se da palavra de Deus diariamente. A verdade central é a seguinte: a Bíblia é o alimento espiritual que nos fortalece, guia e santifica. O versículo-chave é na Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva, em 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Desejem com fervor o leite espiritual puro, como bebês recém-nascidos, para que por meio dele cresçam para a salvação. Nunca pense que você já é maior do que alguém, porque a Bíblia vai sempre te tratar como um bebê. Se você é um novo convertido, não procure se posicionar como se você já fosse um maduro na fé. Se é leite que Deus está te dando, beba este leite espiritual, porque vai chegar a hora de você buscar se alimentar de um alimento mais sólido, que isso vai demonstrar amadurecimento para a tua vida. Por enquanto, assuma que você é pequeno ainda, que você é humilde, assuma que você precisa ser essa pessoa humilde e aceitar, viu? Aceitar esse primeiro estágio. Você é um bebê na fé. Não debata com os outros, não contraria as pessoas, não questione, não vive questionando, não queira se posicionar como crítico. Fique na humildade. Se alimente do leite que Deus está te dando, este leite da palavra de Deus, porque Ele está te amamentando, Ele está te nutrindo com leite espiritual da verdade. Olha só, outras versões continuam dizendo o mesmo texto lá, a Bíblia NTLH. Ela diz assim: como crianças que acabaram de nascer, desejem com todas as forças o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam e sejam salvos. A Bíblia FL diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para por ele crescerdes para a salvação. A Bíblia Mensagem, grande paráfrase, diz: como bebês recém-nascidos,
bebam do leite espiritual puro, para que por ele possam crescer plenamente. A reflexão e aplicação pessoal para a tua vida é a seguinte: estabeleça um horário em um lugar para ler a Bíblia, a Palavra de Deus, todos os dias. Comece com o Evangelho de João ou Salmos. Não é sobre quantidade, mas constância. Ore antes de ler. Espírito Santo, me guie e fale comigo através da sua palavra hoje. Esse foi o segundo passo. O terceiro passo é o seguinte: estabelecer uma vida de oração sincera. Isso é fundamental. A verdade central é a seguinte: a oração é a conversa vital que conecta nosso coração ao coração de Deus. Na verdade, a oração, ela mostra que estamos conectados com Ele. O versículo-chave na Bíblia VFL, versão fácil de ler, diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, verso 18. As outras versões NTLH diz assim, a NBV e a Mensagem. A NTLH diz: orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fique alerta, nunca desanime e ore sempre por todo o povo de Deus. A Bíblia NBV diz: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Para isso, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A Bíblia Mensagem diz assim mesmo: no mesmo Espírito, ore sempre, mantenha os seus olhos abertos, seja persistente em suas orações por todo o povo de Deus. A reflexão e aplicação é a seguinte para a tua vida: use a sigla ACTS como guia para sua oração. A significa adoração. Adore a Deus por quem Ele é. Olha só, use essa sigla para a tua vida como um guia de sua oração, para a sua oração. A, adoração, adore a Deus porque Ele é. C, confissão, confesse seus pecados específicos a Deus, inclusive pecados que são necessários ser confessados até mesmo para o pastor. T, agradecimento, agradeça a Deus, agradeça pelas bênçãos. E S, súplica, apresente seus pedidos a Deus. O quarto passo é o seguinte: renunciar e fugir dos pecados mundanos. A verdade central é a seguinte: crescer na graça exige uma decisão ativa de abandonar tudo o que nos afasta de Deus. O versículo-chave na Bíblia, a Mensagem, que é uma grande paráfrase de Eugene H. Peterson, diz assim: abrace a Deus, fuja do mal, fuja da luxúria, fuja da ganância, da briga, da intriga, da inveja. Isso a gente pode ver isso adaptado em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22 e 1 Coríntios 6, verso 18. Outras versões, como a NTLH, diz assim: fujam dos desejos moucos da mocidade. 2 Timóteo 2, verso 22a. A Bíblia NBV diz: fuja das paixões da juventude. 2 Timóteo 2, 22a. A Bíblia FL diz: foge também das paixões da mocidade. Em 2 Timóteo 2, verso 22. A reflexão e aplicação é a seguinte para a tua vida: identifique um pecado de estimação ou uma tentação frequente, aquele pecado que você constantemente sempre cai. Por exemplo, fofoca, pornografia, cobiça, ira e etc. Ore com sinceridade: Deus, confesso o meu pecado e cite o pecado diante de Deus. Eu o renuncio, dê-me a força do seu Espírito para fugir dele hoje e sempre, pelo poder do Senhor e do Evangelho. Passo 5. Vamos ver o quinto passo.
viver em comunhão com outros crentes. Tem crente que ele veio para Jesus e ele quer se excluir. Ele se acha que ele é tão santo que ele não precisa mais nem estar no meio dos irmãos. Vive uma vida solitária, exclusivista. Isso não é comunhão. Você precisa ter comunhão, você precisa estar entrosado, você precisa estar envolvido com os verdadeiros irmãos. Se envolva com os verdadeiros irmãos, os verdadeiros obreiros, e isso vai te ajudar muito na tua caminhada da fé. Isso vai trazer sucesso para a tua vida espiritual. Esse é o passo 5. A verdade central é a seguinte: sozinhos nos desviamos, juntos nos fortalecemos. A igreja é o corpo de Cristo, onde os seus membros estão integrados. Versículo-chave, Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz, em Hebreus 10, 25: não deixemos de reunir-nos como estão fazendo, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Olha só, não deixe de congregar, não deixe de estar unidos, se unam. Isso vai te ajudar muito, vai ajudar vocês em muito. Outras versões, como a NBV fala, não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, pelo contrário, encorajemo-nos uns aos outros. A Bíblia VFL diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. A Bíblia Mensagem diz assim, não ficando ausentes quando nos reunimos, cada um tentando superar o outro na insensatez, mas encorajando-nos mutuamente. A reflexão e a aplicação para a tua vida é a seguinte: comprometa-se a participar de um pequeno grupo ou célula em sua igreja. Esta não é uma opção, é uma necessidade espiritual. Compartilhe suas lutas e vitórias, deixe que outros orem por você. Não fique isolado num quarto com o celular na mão. Busque a comunhão aonde os santos, o povo de Deus, estão em comunhão. Caso contrário, e dentro de pouco tempo a tua vida será de derrota, de fracasso, porque o crente precisa estar em comunhão com os santos, com os servos de Deus na igreja. Passo 6: ser cheio do Espírito Santo e andar nele. A verdade central é a seguinte: a vida cristã vitoriosa não é vivida por nosso próprio poder, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. O versículo-chave na Bíblia NBV, que é a nova Bíblia Viva, diz assim: encham-se do Espírito, como está em Efésios 5, verso 18. Encham-se do Espírito. As outras versões, como a NTLH, diz, mas encham-se do Espírito de Deus. A Bíblia VFL diz, enchei-vos do Espírito. A Bíblia Mensagem diz assim, ao invés disso, deixe-se encher pelo Espírito. A reflexão e aplicação para a tua vida é a seguinte: ser cheio é um comando e uma experiência contínua. É se render ao controle de Deus. Ore assim, da seguinte maneira: Espírito Santo, encha cada área da minha vida, minhas palavras, pensamentos e ações, e me guie hoje. Eu me rendo a você, querido Espírito Santo. Ore dessa forma, de coração aberto e sincero, com intenções sinceras, e o Deus vai fazer o milagre, vai operar maravilhas pela tua vida e vai te encher da presença dele. Passo 7: desenvolver os frutos do Espírito. Desenvolva o fruto do Espírito. A verdade central é a seguinte: a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo não são só dons, mas um caráter transformado que se assemelha ao de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo não é sair dando mortal para trás. Não. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio dos seus frutos. Fruto do Espírito Santo é prova de que você é cheio do Espírito Santo. O versículo-chave na Bíblia VFL, a versão fácil de ler, diz assim, em Gálatas 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, esses frutos aqui vão denunciar você ao mundo de que você agora está cheio de Deus na tua vida. As outras versões diz assim, na Bíblia NTLH, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio.
A Bíblia NBV diz: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia, a mensagem diz: mas o que o Espírito produz é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, brandura e autocontrole. Que bênção, né? Reflexão e aplicação para a tua vida é a seguinte: escolha um fruto ou até mais desta lista que você sente ser mais fraco em sua vida. Peça a Deus para desenvolvê-lo em você em situações específicas desta semana. Faça esse pedido, tenha esse foco, busque essa meta. Não é uma questão de buscar talentos, não é uma questão de buscar pregar, de buscar saber cantar na igreja, de pôr as mãos e Deus fazer maravilha. Por enquanto você ainda é um recém-nascido na fé, uma criancinha de colo, de peito, está no seio da igreja ainda, busque o fruto do Espírito. Os dons não é para criança, os dons é para quem já foi amadurecido. Caso contrário, tua vida será de derrota e de fracasso. Passo 8. Testemunhar com a própria vida e palavras. A verdade central é a seguinte: transformação é a maior credencial para falar de Jesus. O versículo-chave na Bíblia Mensagem diz assim: vocês são aqui a luz do mundo. Agora mesmo, mostrem bem a luz, para que todos vejam a sua maturidade na bondade de Deus. Mateus capítulo 5, versos 14 e 16. Outras versões, como a NTLH diz: vocês são a luz para o mundo. Em Mateus 5, verso 14. A NBV fala: vocês são a luz do mundo. Em Mateus 5, verso 14. A VFL fala: vós sois a luz do mundo. A reflexão e aplicação para a tua vida é a seguinte: sua vida mudou. Mudou ou não mudou? As pessoas ao seu redor notaram? Ore por uma oportunidade para compartilhar brevemente o que Jesus tem feito em você com um colega, com um amigo íntimo ou um membro da tua família. O passo 9 é o seguinte: aprender a depender da graça, não da autojustiça. A verdade central é a seguinte: quando falhar, não se condene e não tente se consertar sozinho. Volte-se para a graça que perdoa e restaura e sempre dá aquele abraço, sempre aquele ombro amigo que está pronto para te ouvir, para te socorrer, para te ajudar. O versículo-chave na Bíblia NBV é o seguinte: pois é pela graça que vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. As outras versões dizem assim, como a NTLH: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A Bíblia VFL diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia Mensagem diz: salvação é um presente de Deus, não é algo que você conquistou. Ninguém pode se gabar por tê-la. A reflexão e a aplicação para a tua vida é a seguinte: você se sente mais querido porque por Deus nos dias em que é bom? Será se é isso? Você se sente mais querido por Deus nos dias em que você está se sentindo forte ou está se sentindo bom? Releia Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. A base do seu relacionamento com Deus é a perfeita obra de Cristo, não o seu desempenho imperfeito. Descanse nisso, fique tranquilo, fique em paz, creia em Deus, confie. Ele fez tudo na cruz por você. Vigie, mas se por um acaso alguma coisa acontecer, Ele é Deus para refazer, restabelecer as forças e renovar o teu espírito sempre. Passo 10. Guardar o coração e a mente. A verdade central é a seguinte: a batalha pelo pecado começa na mente.
precisamos proteger o que permitimos que entre em nossos pensamentos. Proteja a sua mente, proteja o seu coração. O versículo-chave na Bíblia VFL fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, verso 23. As outras versões falam assim na Bíblia NTLH: cuide bem do que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A Bíblia NBV fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A Bíblia Mensagem diz: mantenha vigilantemente o seu coração, pois é assim que a vida se forma. A reflexão e a aplicação para a tua vida é a seguinte: o que você costuma consumir nas redes sociais, nos filmes, nas músicas, nas conversas, entre os amigos, entre os membros da família, está alimentando sua alma ou intoxicando-a? Faça uma desintoxicação digital ou de mídia por um dia. Substitua esse tempo por adoração ou leitura da Bíblia. Não brinque com essas coisas. Satanás tem matado, roubado e destruído muitas vidas. Tem se perdido através das mídias, através da internet, através do celular, do computador, do tablet. Use a Bíblia. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue à Bíblia Sagrada. Não use argumentos para você colocar a Bíblia no celular. Você que é novo convertido, pegue a Bíblia de papel. Dê um desprezo no celular por enquanto. Use ele de forma muito bem equilibrada, muito bem dominada. Só para o essencial, para o muito básico. Cuidado, vidas não têm conseguido permanecer na presença santa de Deus, porque sabemos muito bem que o esgoto do inferno está lá, nas mídias sociais, na internet, e a carne é fraca. Não brinque com a tua carne, não trate ela com relutância. Faça jejum pela tua vida, glorifique o nome de Deus com a tua carne. Cuidado, porque se você estiver consumindo coisas que não vão te ajudar, você irá cair da graça novamente, vai escandalizar o evangelho e não vai conseguir se manter firme e fiel na presença de Deus. Leia a Bíblia, faça uma amizade íntima com a Bíblia, substitua a tua intimidade com o teu celular, substitua o celular pela Bíblia. Passo 11. Perseverar nas provações e tentações. A verdade central é a seguinte: as dificuldades não são um sinal de que Deus nos abandonou, mas uma oportunidade para o nosso caráter e fé crescerem de forma maravilhosa. O versículo-chave na Bíblia NTLH diz assim, em Tiago 1, verso 2: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. E quando a gente é novo convertido, o que a gente mais tem é luta, é prova. Mas isso é para ter motivo de quê? De felicidade. Porque essas provas nos trazem amadurecimento, nos trazem honra da parte de Deus. As outras versões, como a Bíblia NBV diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por diversas provações. Ou seja, a provação não é algo do Satanás, ainda que Deus possa usar ele para provar, como provou Jesus em Mateus 4, mas é Deus que permite a prova. Ele não envia a tentação, ele permite prova para que tu seja aprovado. A Bíblia VFL diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. A mensagem diz: irmãos, não se surpreendam quando vocês passam por provações de fogo, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. A reflexão para a tua vida, a reflexão e a aplicação é o seguinte: qual é a sua maior luta hoje? Em vez de pedir a Deus para removê-la imediatamente, peça: Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda e como o Senhor quer que eu cresça através dessa situação? Me ilumina, me fortalece e me dá perseverança para encarar com fé no Senhor todas as minhas lutas e provas, que já deu certo
em nome de Jesus. Persevere, lute. Satanás está sempre ao teu redor. Ele combate, mas ele já é derrotado, porque ele foi derrotado lá na cruz por Cristo. Passo 12. Fixe os olhos em Cristo, o autor e consumador da fé. Infelizmente o diabo tem tirado a atenção, o foco de muitos crentes. Muitos têm desviado o foco. Não se foque em pregador, em cantora, em cantor. Não se foque em apóstolo, em bispo. Se foque em Cristo. A verdade central é a seguinte: a jornada cristã não é sobre uma lista de regras, mas sobre o relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Não use a inspiração deste mundo secular, onde muitos são modelos, estão substituindo Cristo no coração de muitas pessoas. Foque o teu coração, a tua mente em Cristo Jesus. O versículo-chave é o seguinte: portanto, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que temos pela frente, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fala em Hebreus 12, verso 1 e 2. As outras versões dizem, NTLH fala assim: portanto, nós também temos uma grande nuvem de testemunha. Deixemos-nos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós, e corramos com perseverança a corrida que temos pela frente, olhando para Jesus. Se você se focar nas suas fraquezas, você vai parar. Foque em Jesus, porque Ele começa a obra e Ele termina. Que Ele começou a boa obra, diz a Bíblia, Ele há de completá-la. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está no processo. Deixa Deus trabalhar na tua vida. A Bíblia VFL diz, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A Bíblia Mensagem diz, não fiquem embaraçados, livrem-se de todo o peso desnecessário. Isto é uma corrida de resistência. Mantenham os olhos em Jesus, que tanto iniciou quanto aperfeiçoará a nossa fé. A reflexão e aplicação final para a tua vida é a seguinte: olhe para trás e veja o quanto você já cresceu. Agora olhe para frente. Jesus, que começou essa boa obra em você, será fiel para completá-la, como está lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Continue correndo em direção a Ele. Sua vida é agora uma aventura de graça e conhecimento. A oração pela tua vida é a seguinte: antes de eu orar, eu quero te dizer, se esforce na igreja. Mantenha-se ocupado nos cultos, na oração, no jejum, na leitura da palavra, nos joelhos dobrados, na reflexão da palavra. Mantenha-se focado, ocupado nas coisas que são do alto, nas coisas que são da igreja, nas coisas boas que acontecem no reino de Deus. Se exclua das rodas dos escarnecedores, abandone as velhas amizades que não vão te ajudar, e os velhos hábitos, trate ele em oração, em jejum, leitura da palavra, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Te ocupa no reino, te ocupa nos cultos, te ocupa na adoração, te ocupa na vigilância em servir ao teu Senhor, porque Ele quer te usar, quer te levantar, quer fazer de você uma bênção, quer te dar autoridade, poder, quer te capacitar, quer te levantar. Para isso Ele está trabalhando no teu caráter, Ele está trabalhando na tua personalidade, Ele está trabalhando na tua carne, na tua fraqueza, porque Ele tem pressa e quer te abençoar. A oração final é a seguinte: Senhor Jesus, obrigado por estes 12 passos. Eu não consigo cumpri-los na minha própria força. Fale isso para Ele. Preciso do Teu Espírito Santo todos os dias. Encha-me, guia-me, transforme-me, que a minha vida seja um testemunho do Teu amor e da Tua graça, em Teu nome. Amém. Senhor, te apresento o Teu filho, a Tua filha, que esses 12 passos faça dela uma bênção, em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que Tu tens obra grande na vida do Teu filho e da Tua filha. Toma ela em Tuas mãos, fortalece ela, guia ela, Senhor, santifica este crente, fortalece ele na graça, no conhecimento, põe um alicerce puro debaixo dos seus pés, que ele seja uma
planta, Senhor Jesus, plantada à beira do rio, que dê fruto na estação própria, no tempo certo. Faça dele uma bênção, um guerreiro espiritual, da autoridade e poder. Que esta pessoa use a espada da palavra como uma espada de guerra. Que ela seja um guerreiro na fé e que todas as batalhas e guerras sejam, Senhor, vencidas e conquistadas pela fé, em nome de Jesus. Coloca teu anjo, Senhor, sobre a vida desta pessoa, guardando, protegendo e estando com ela em todos os momentos de aflição, de luta, para a glória do Senhor. Fique em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.